Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu vídeo. Não sou muito de gravar, de falar, mas hoje eu decidi vir trazer um vídeo diferente. E eu acho que quando a gente traz a voz a esse assunto que eu vim falar com vocês, eu acho que é muito importante e todo mundo, né, gosta também, né, de falar sobre esse assunto, que eu vim nada mais, nada menos falar sobre a ansiedade, que muitas pessoas conhecem e muitas não, muitas acham que conhecem, mas na verdade não conhecem nada, tá? Gente, eu tô olhando pra lá porque eu não consigo ficar sem me ver, tá? Então, a minha câmera tá aqui, mas eu não consigo ficar olhando pra cá, que eu tô aparecendo aqui, então é assim. Ah, só mais uma coisa. Quero pedir desculpa pra vocês pelo barulho, tá? E volta, porque meu quarto é de frente com a rua, então vocês vão ouvir bastante barulhos. Enfim, gente, vou tentar começar o vídeo. Gente, vocês conhecem alguém que passa por isso? Ou você passa por isso? Ou já ouviram falar sobre ansiedade? Sim, ela existe, tá? Ela existe. E eu vou falar pra vocês. Eu sofro muito com ansiedade. E já sofri muito também, tá? Eu passei uma fase, um período da minha vida, há 2 anos atrás, quando me deu o primeiro ataque de ansiedade, que eu não sabia o que era, tá? Foi exatamente na praça. Tava eu e meu namorado, que hoje a gente é casado. A gente tava voltando da praça, que tem 2 praças no centro da cidade, onde eu moro. A gente tava na praça do fundo, vindo pra da frente, e eu tava bem, assim, tranquila, não tava passando mal nem nada. Aí, quando a gente tava chegando na outra praça, gente, minha cabeça deu uma virada, sabe? É uma coisa, assim, que eu não consigo explicar, sabe? Deu um giro, assim, minha cabeça, e parecia que eu tava bêbada, só que eu não tava bêbada, entendeu? Eu não tinha bebido. E era tipo uma sensação parecida com uma tontura quando a gente bebe, sabe? É muito, muito ruim. Aí eu falei logo pro Vinícius, falei assim, amor, eu não tô passando bem. Eu tô sentindo uma coisa muito estranha, meu coração começou a acelerar assim, sabe? Meu coração acelerou e eu senti muito, muito mal mesmo. Aí na mesma hora eu falei pra ele, vamos sentar aqui um pouquinho. E que eu não tô bem mesmo, entendeu? Aí ele já ficou preocupado, né, coitado, eu já deixei ele super preocupado. Aí a gente logo sentou, assim. Eu não lembro, gente, eu tava tão mal que eu nem consegui olhar ao meu redor se tinha muita gente, sabe, na praça. Mas eu acho que por ser final de semana, eu acho que a praça estava, assim, lotada. E era, né, há 2 anos atrás, então não tinha nada de coronavírus. Então, enfim, tava tudo normal. Então a praça da minha cidade, final de semana, sempre lotou. E eu tô falando pra você. Obrigada, cara. Enfim, quando eu decido gravar vídeo é assim, entendeu? Então, aí o Vinícius sentou no banco da praça e eu deitei no colo dele, tá? Pra aquela sensação ver se passava, sabe? Aí eu encostei assim, fiquei reta, deitado no colo dele e fiquei respirando. Eu não sabia o que era, tá? Eu não sabia. Aí eu fiquei respirando, puxando um ar, assim, eu lembro que eu tava com falta de ar. E eu tava respirando, assim, tentando puxar o ar e o coração acelerado. Gente, que sensação horrível. Aí eu falei pra ele, amor, tá passando. Começou a passar, sabe, entre aspas, um pouco. Aí eu fui respirando e ele falando pra mim, calma, amor, calma. E eu falando pra ele, amor, eu tô com medo de morrer. Eu tô com medo de morrer, eu não tô bem, não sei o quê.
falando pra ele o que eu tava sentindo, sabe? E tem um bar, assim, de esquina, né, logo de frente com essa praça, e eu logo olhei pro bar e falei, vou no banheiro, pra mim lavar meu rosto, jogar uma água nos meus braços e tudo. Aí a primeira coisa que eu fiz foi entrar logo direto no banheiro do bar. E eu não sabia que tinha que pagar uma taxa lá pra poder utilizar o banheiro, né? Eu nem, sabe, nem tchum, porque não clientes tinham que pagar o banheiro. Enfim, aí o Vinícius ficou me esperando lá de fora e eu entrei lá no banheiro, aí eu joguei água no meu rosto, sabe? Comecei a respirar tudo, comecei a acalmar. Gente, aí foi passando, sabe, aquela sensação. Aí beleza, aí eu peguei e saí do banheiro, o Vinícius tava lá fora me esperando com um suco. Ele tinha comprado um tampico pra poder suprir o valor do banheiro, da taxa que tinha que pagar. Porque a gente realmente não sabia, eu nem tava olhando pra nada em volta de mim, entendeu? Eu queria melhorar, eu queria que aquele negócio passasse logo e... Enfim, gente. Aí eu saí do banheiro e fui de encontro com o Vinícius, já peguei logo o suco. Ele falou, bebe, amor, pra ver se você melhora. Na cabeça dele, ele achou que era a minha pressão que tinha caído, porque eu tenho um problema seríssimo com pressão. A minha pressão, ela super cai. Qualquer coisinha, minha pressão cai, sabe? Eu tenho a pressão baixíssima demais. E ela baixa muito fácil. Então aí ele achou que era minha pressão. Aí eu tomei logo o suco, né? E eu não tava conseguindo tomar o suco, gente. Eu tava muito nervosa e eu queria logo ir pra casa. Eu não tava aguentando mais ficar ali naquele centro da cidade. Tava me dando um desespero ficar. Aí logo cheguei na minha casa. Minha irmã tava em casa com o namorado dela. E eu fui e contei pra ela o que tinha acontecido e tudo mais, né? Enfim, gente. Depois desse dia, eu quis procurar um médico. Eu fui logo na UPA, né? E fui na UPA. Cheguei na UPA, passei pela consulta. O doutor tinha falado pra mim que era um começo de ataque cardíaco. Nem o médico sabia falar pra mim o que era. Aí, na época eu fumava, né, cigarro. Eu fumava aquele cigarro de filtro vermelho. E ele falou assim pra mim, para de fumar, porque senão você vai acabar morrendo, não sei o que vai acontecer com você, então você para de fumar. E eu assustei, aí eu falei assim, tá bom. Eu lembro, gente, que eu tinha comprado um pacote de cigarro. Quem é fumante sabe do que eu tô falando. Quando vem um tanto de, se eu não me engano, vem 20 maços de cigarro no pacote. E eu lembro que eu tinha comprado. Aí, o que eu fiz? Cheguei em casa, já logo peguei esse maço de cigarro e dei pro Vinícius, porque na época ele fumava cigarro também. Eu falei pra ele, não, pode ficar tudo pra você. Aí eu lembro que eu dei pro meu pai também cigarro. Na mesma hora eu parei de fumar. Na mesma hora eu parei. Porque o doutor falou que era cigarro, eu parei, né? Aí, gente, o que acontece? Aí eu peguei, não satisfeita com a consulta da UPA, porque continuou dando sintomas, as crises em mim. Depois desse dia que eu fui na UPA, aí aconteceu de novo a crise, né? Novamente falando, eu não sabia o que era, tá? Aí o que eu fiz? Não satisfeita, eu peguei, fui no postinho aqui perto da minha casa, no PSF, e procurei consultar, né? E na época tinha que marcar consulta. Daí eu marquei, eu não lembro que dia que eu consegui consultar com a doutora. Aí eu consegui a consulta e passei por ela, falei tudo, desabafei com ela, né, os sintomas, sabe? E ela me falou que era crise de ansiedade que tava me dando. Eu falei, mas doutora, o que é isso? Eu não sabia, entendeu? Aí ela foi, me explicou certinho o que era, por que dava aquilo e tudo mais, o que eu tinha que fazer, enfim. Aí ela falou pra mim que eu tinha que tomar um remédio, né, que é calmante, porque pessoas que têm ansiedade têm que tomar calmante, não sei o quê.
E eu lembrei que a minha avó e meu pai tomam remédios assim, entendeu? Aí eu falei assim, não, porque eu vi que eles são realmente pessoas super dependentes de remédios calmantes. Aí eu falei assim, não, não quero ser assim como eles. Eu não vou tomar remédio calmante. Pensei comigo, né? Eu não falei isso pra doutora. Daí, gente, o que acontece? Eu peguei e vim pra casa, fiquei analisando os fatos, né? Fiquei pensando comigo, o que eu vou fazer? Aí, galera, começou... Eu vim pra casa, não, eu não morava aqui ainda. Eu morava com a minha mãe. Eu morava com a minha mãe e eu e o Vinícius, a gente não morava junto ainda, tá? Teve uma noite que eu tava indo dormir. Eu dormia com a minha mãe na cama dela. Que eu comecei a dormir com ela, na verdade, porque eu tinha medo de dormir sozinha e a crise vir, sabe? Então começou a me dar esse medo de dormir e tudo mais. Gente, é horrível isso, tá? Não desejo isso pra ninguém mesmo. Aí eu comecei a dormir com ela. Aí teve essa noite que eu tava indo dormir já. Eu tava muito cansada. E na hora que eu comecei a pegar no sono, veio a crise de ansiedade, sabe? Veio. Bem na hora de eu dormir, gente. Aí eu peguei, levantei e falei pra minha mãe. Eu não acordei minha mãe, tá? Eu levantei, eu lembro que eu fui até lá fora, no quintal. Que graças a Deus o quintal lá era muito gostoso. Dava pra você olhar pro céu, assim, respirar tudo. Aí eu lembro que eu comecei a orar muito a Deus. Falar, Deus, eu não quero morrer. Porque, gente, é uma sensação horrível. Quem passa por isso, quem já passou... É uma sensação horrível, horrível, tá? Que falta o ar, você tenta puxar o ar não vem. E é aquele desespero, aquele aperto bem aqui no meio, aqui. Aí eu comecei a falar com Deus, pra Deus me ajudar e tudo. Aí eu fiquei respirando, buscando ar, porque a ansiedade é assim, a crise de ansiedade, você fica buscando ar. Gente, aquela noite foi horrível. Aí demorou pra mim criar coragem pra acordar minha mãe. Eu não tava me aguentando mais, eu acordei ela. Aí eu falei, mãe, eu tô passando muito mal, eu tô com falta de ar e tudo. Aí ela falou, Samantha, respira, isso é coisa da tua cabeça. Ela foi muito paciente comigo, gente. Ela não foi aquela, mãe, misericórdia, nossa, vou ligar pro médico, não. Ela foi muito paciente, gente, de verdade. Minha mãe foi um amor de pessoa nesse momento. Ela não se desesperou porque depois de muito tempo fui descobrir que a pessoa que tá do lado de uma pessoa que tá passando por um momento assim, ela não pode apavorar porque apavora a pessoa que tá passando mal. Minha mãe foi super gente boa nesse dia. Quem tomou a iniciativa de ligar pro médico foi eu. Eu liguei pro SAMU, falando que eu não tava bem e tudo mais. Aí o doutor do SAMU falou pra mim que era ansiedade. Ele foi falando pra mim acalmar e tudo, o que eu tinha que fazer, que eu tinha que respirar e tudo mais. Gente, enfim, só de contar isso eu fico foda de arte, tanto que é ruim, gente, de lembrar. Enfim, galera, depois de muito tempo, eu peguei, comecei a passar pelo médico, sabe? Fiz tratamento, assim, não de psicólogo, porque eu não quis fazer, tá? Mas eu comecei no postinho, passar pela médica, desabafar com ela, como que eu tava me sentindo e tudo mais. Enfim, gente, eu fiz errado, porque eu devia ter consultado com o psicólogo, né? Porque eu trabalho, esse tipo de trabalho é com psicólogo e não com o doutor clínico geral, né? Porque o clínico geral, ele encaminha, gente. Mas eu não quis, tá? Eu não quis, isso é escolha de cada um. Eu não quis passar por psicólogo, porque eu particularmente fiquei com muito medo do psicólogo me... Sei lá, gente. Bom, galera, é isso, sabe? Eu sei que depois, gente, eu fiquei mais um ano para frente passando por isso. O que eu fiz? Depois que eu comecei a passar mal lá na casa da minha mãe, eu não tava me sentindo bem lá na casa dela. Então eu preferi ficar perto do Vinícius. Então juntei umas roupas minhas, não tudo, juntei um pouco de roupa minha e fui pra casa do Vinícius. Fiquei um tempo lá, falei assim, amor, eu não tô conseguindo ficar lá.
aquela casa, não sei, tá me fazendo mal. Eu não tô me sentindo bem lá e tá. Aí eu fiquei na casa dele, junto com a mãe dele e tudo mais, com os irmãozinhos dele. Não tinha lugar nem pra ele direito e eu fui e fiquei lá na casa dele. Aí, galera, o Vinícius me ajudou muito, tá? Começou a me fazer muito bem ficando do lado dele. Ele foi uma pessoa maravilhosa comigo, porque ele começou a me ajudar a fazer tratamento com chá de melissa. Se vocês conhecem, vocês sabem que esse chá é muito bom. E aqui perto, porque aqui onde eu moro hoje em dia, a rua aqui é a rua de trás da casa que eu morei com ele. Então ali pra frente um pouquinho tem um lugar que tem chá de melissa, sabe? Aí fica na beira da rua. Então ele começou a pegar chá de melissa pra mim. Eu comecei a tomar o chá de melissa todos os dias, todas as noites. E aquilo começou a me fazer muito bem, entendeu? Porque eu não queria tomar remédio, então eu tinha que ter alguma forma pra mim poder acalmar, né? Pra mim poder eliminar aquela ansiedade, aquelas coisas que eu tava sentindo. E também tinha uma vizinha ali, onde era a casa dele, que ela também tinha chá e também dava pra gente, pra mim. Aí, gente, eu comecei a fazer o tratamento com esse chá, sabe? Porque pra mim foi o tratamento. Então eu comecei todo dia, todas as noites, tomar chá de melissa. E, galera, fez muito bem. Eu super, como é que fala? Super recomendo pra você que tem ansiedade tomar chá de melissa, tá bom? É maravilhoso. Então aquilo, gente, foi passando. Aí depois, gente, eu só fui ficando bem. Eu e Vinícius, a gente decidimos ter a nossa casa, ter a nossa vidinha a dois. Porque também já não tava cabendo mais a gente ali naquela casa, porque já tinha muita gente morando ali, era a mãe dele, com as 4 crianças, mas o namorado da mãe dele, então era muita gente na casa, então a gente decidiu ter a nossa casinha. Aí fomos pra nossa casinha, tudo. Passou 2 dias, aqueles sintomas voltou. Não da mesma forma, voltou diferente. Eu comecei a ter medo de dormir, tá? Comecei a ter medo de dormir e passar mal, e aqueles sintomas e tudo mais. Fui no médico de novo, descobri que tava com síndrome do pânico. Porque a síndrome do pânico é pior do que os sintomas que é as crises de ansiedade. Porque o pânico é nada mais nada menos do que o medo de alguma coisa, de alguma situação, entendeu? Então eu tava com medo de dormir e passar mal. Porque eu peguei trauma daquelas vezes que eu tava dormindo e passando mal, entendeu? Porque às vezes eu acordava e sentia falta de ar e tudo mais. E, galera, foi tenso. Pra não falar outra palavra, foi tenso, tá? Eu fiquei muito tempo assim, desse jeito. Tanto é que eu entrei em desespero e tudo mais. Quero dizer pra vocês, resumindo aqui, porque meu vídeo já tá dando 20 minutos. Eu busquei a Deus, eu busquei oração. Aí a pessoa fala, mas isso não tem nada a ver com isso. Gente, eu tava tão mal, que eu não sabia o que eu fazia. Eu quero dizer que sim, apesar dos pesares, o que me fez muito bem foi procurar a ajuda de Deus, porque eu lembro que na época eu não tava no caminho de Deus, porque eu tava afastada da presença de Deus, não orava, sabe? Eu era uma pessoa totalmente sem fé, assim, entre aspas, né? Porque eu tinha minha fé, mas não era tanta. Então, gente, eu busquei a igreja, não vou falar o nome porque é antiético. Busquei a igreja, busquei oração, grupo de oração. E aquilo, gente, começou a me fazer muito bem, a me beneficiar, sabe? E sim, também, o meu eu, sabe? Eu comecei a ficar melhor comigo mesma. E comecei a pensar,
a analisar os fatos do que estava me fazendo mal e comecei a eliminar o que estava me fazendo mal e deixar só as coisas boas. Aí, gente, eu comecei a trabalhar, tá? Eu entrei num lugar lá no shopping, numa loja, comecei a trabalhar e o que mais me ajudou também foi o trabalho, o meu emprego. Porque eu trabalhava, eu entrava lá, eu começava a distrair com o trabalho, com as amizades que eu fiz lá dentro, que super me fez bem. Eu comecei a trabalhar no horário, assim, que não tinha tempo de eu falar assim, ah, eu tô mal, sabe? Claro que lá no meu serviço, no começo, assim, foi um período, assim, que eu ficava com medo de ter crise no emprego. Eu ficava com medo de comer chocolate, passar mal, porque na minha cabeça era o chocolate que me fazia mal, que fazia que eu tinha crise, mas na verdade não era isso, que era Coca-Cola, mas nada a ver, gente, que era o café e tal, não, nada a ver, tá? Isso era tudo psicológico, era tudo da minha cabeça. Então, gente, meu emprego me ajudou muito, tá? A melhorar os sintomas e tudo mais. Depois foi mandado embora todo mundo de lá, porque ia fechar. Aí, mas isso aí foi muito tempo depois. Eu fiquei lá uns 2 meses, eu acho. Foi pouquinho, mas foi maravilhoso, tá? Então, galera, fez muito bem pra mim. Muito bem esse emprego. Depois que eu saí de lá, gente, eu saí renovada, tá? Porque eu já tava me sentindo bem, eu já tava melhor. Depois eu passei alguns meses super bem mesmo. Aí, quando foi? Isso foi em 2017? Peraí, gente, eu não lembro. Eu acho que foi em 2018, tá? Isso, foi em 2018 que eu entrei nesse emprego, aí eu saí. Aí, ano passado, 2019, eu fiquei um tempinho desempregada. Aí, gente, começou a voltar as crises depois. Só que eu fui esperta, tá? Como depois a gente mudou de casa, a gente veio pra essa, aí aqui a gente colocou Wi-Fi. Eu comecei, gente, a pesquisar métodos para eliminar a ansiedade de forma natural, né? De forma saudável. Comecei a ver vídeos e relatos de várias pessoas que passaram por isso e tudo mais. E comecei a fazer isso, tá? O que as pessoas falavam, né? Aprendi, demorou pra mim aprender, que a ansiedade, as crises de ansiedade, elas vêm através de gatilhos de pensamentos. O que são gatilhos de pensamentos? São pensamentos negativos, tá? Gente, é você ficar planejando o dia de amanhã, sem você saber se você vai estar vivo pra estar vivendo mais um dia. Você fica pensando coisas que nada a ver, sabe? Só problema, situações e esquece de você, de cuidar do teu hoje, de cuidar de você, entendeu? Então isso são gatilhos, tá? Que fazem a gente ter crise de ansiedade. Então, gente, eu aconselho você, já tô falando isso, aconselho você evitar todas as coisas negativas da sua vida, todas as pessoas negativas da sua vida. Se você tem muita pessoa em volta de você que só sabe te criticar, falar de problema e tal, mantenha distância, tá bom? Aí você vai falar assim, ah, mas as pessoas que deixam assim, moram na mesma casa que eu. Eu aconselho você, entrou por aqui, saiu por aqui, coloca um fone de ouvido, vai caminhar na hora que começar algum assunto que não te agrada, que te faça mal. Enfim, gente, tem várias formas de você evitar isso, tá? Então, gente, eu quero dizer pra você que eu fui curada da ansiedade, tá? Pra terminar o assunto. Hoje, em 2020, eu falo que eu sou uma vencedora porque eu passei por muita coisa ruim. Eu contei pra vocês, mas eu contei picando, né, as coisas. Porque o que eu vivi e pessoas que vivenciaram as minhas crises, eu já fui parar no hospital, já tomei remédio na veia, já fiquei quase internada.
Gente, só Deus sabe, tá? Aqui nas fotos do meu Facebook, vocês vão ver, passando mais antigas, algumas fotos comigo tomando remédio na veia. Foi nessa época, tá? Mas quero dizer pra você que também passa por isso. Não pensa que você vai morrer, porque a gente não morre, tá? A gente só tem os sintomas que parece que a gente vai morrer, mas não pensa isso, que você vai morrer, que não vai, tá? É uma sensação horrível, aperto no peito, falta de ar e tudo mais. Tomar um chá se você não quer tomar um remédio. Toma um chá de camomila com alecrim, é muito bom também, super recomendo. Melissa, tá? É muito bom também. Mas se sua crise estiver muito grande, né, no seu dia, toma um remédio, tá? Tem clonazepam, tem diazepam, ou procura um pronto-socorro, se você preferir. Mas não fica sofrendo, tá? Existem várias formas, vários métodos para você se tratar, para você se cuidar. Não faça como eu, tá? Eu não aconselho você a não ir num psicólogo, porque é o psicólogo que vai te orientar, no que você deve fazer, tá? Gente, eu vim aqui desabafar isso com você porque eu creio que muitas pessoas passam por isso e eu creio que muitas pessoas procuram ajuda e não sabem, tá? E eu vou tentar trazer um outro vídeo ajudando você, tá? Orientar você o que você deve fazer para eliminar a ansiedade, tá? Eu só vim contar um relato pra vocês que eu vivi. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Novamente eu peço desculpa pelos barulhos, tá? E é isso. Fiquem com Deus. Um abraço. Beijos.